Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo do 9º ano do Ensino Fundamental, do volume 1 do conteúdo de Artes, e eu sou a professora Elisandra Santos. Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Lembram-se do que estávamos falando no vídeo passado? Sobre as inovações do século XX e como isso também alterou as artes visuais? Nós falamos um pouco do teatro. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Você viveu alguma mudança no século de tecnologia, por exemplo? Quando você nasceu, tem algo que não existe mais porque teve uma mudança tecnológica e agora as coisas vão ser diferentes? Eu, por exemplo, quando eu nasci, não tinha telefone celular. Para mim, falar no telefone celular foi uma grande inovação e uma mudança de comportamento. Certo? Depois, com isso, só melhorou, né? Porque aí veio chamada de vídeo, internet, todas essas coisas que não faziam parte da minha infância. Mas eu sei que você nasceu, né, numa época em que tudo isso já existia. Mas você sente diferença de alguma coisa? Não sei, você escutava CD, por exemplo, e agora não escuta mais, ouve só música pelo YouTube ou pelo Spotify ou em outros meios que não é o CD? Então, pensa aí quais são as diferenças que você teve desde que você era pequeno até agora, né? Com relação à mudança. Porque essa relação de mudança também vai fazer com que você compreenda essas mudanças do século XX e o que isso significou para a arte. Porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças dentro das artes visuais que aconteceram por conta do século XX e de tudo que veio com essa modernidade, né? De virada do século. Mas modernidade principalmente no pensamento das pessoas, na forma de olhar para as coisas. Não de todas as pessoas ao mesmo tempo, claro que não. Não foi assim, virou o século, todo mundo pensou diferente. Não, não foi dessa forma que aconteceu. Mas os artistas tiveram uma grande contribuição, né? Porque o que a arte faz? Ela chama o seu olhar para você prestar atenção nas coisas e refletir sobre elas. E antes de acontecer os movimentos do século XX, nós tínhamos uma arte realista, totalmente realista, né? São aquelas coisas que você pega e olha assim, nossa, prof, parece uma fotografia. Sim, parece uma fotografia. Você já viu obras de arte que parecem uma fotografia? Você já viu pessoas que conseguem desenhar de um jeito tão perfeito que você olha e fala, nossa, não parece que essa pessoa... Não, sério? Sério que ela desenhou isso? Eu vejo vários. E antes era a arte que a gente tinha. Inclusive, a gente tem até hoje o ideal de que só sabe desenhar quem desenha dessa forma. Mas vieram muitos artistas para contar pra gente que não é só quem sabe desenhar ou pintar de maneira realista é que faz arte de verdade. Vou mostrar para vocês um breve caminho entre o realismo e a abstração. Vamos ver algumas obrinhas e a gente já vai conversar um pouco mais. Como foi mudando a pintura, desde o realismo até o cubismo, para chegar na abstração? Nós vamos falar agora um pouquinho de parte por parte de como deu esse processo, mas você percebe toda a diferença que teve numa representação em alguns poucos anos. E tudo isso começou com esse primeiro quadro que a professora mostrou, do Claude Monet, que era um cara que queria pintar o mundo conforme as suas impressões. E queria captar a luz, ele fazia sombras coloridas e queria mostrar a luz do dia em diferentes momentos do dia. Então, ele não queria mostrar somente a realidade, ele queria mostrar a impressão que ele tinha da realidade e como as cores alteravam a nossa percepção. Me perdoe, como a luz alterava a nossa percepção. Então, conforme a luz estava,
né, as coisas tinham uma cor. Então as coisas não eram iguais em todos os momentos do dia ou em todas as estações do ano. Porém, isso foi um escândalo para a época. O nome desse movimento ao qual Claude Monet fazia parte era o impressionismo, certo? E isso foi um escândalo para a época, porque eles deixavam as obras com pinceladas borradas, porque eles não espalhavam a tinta corretamente assim, alisavam. Eles faziam coisas que não eram o padrão de uma pintura realista, que foi a primeira pintura que eu mostrei, só para vocês compararem. E a partir do momento que o Monet começou a fazer esse tipo de coisa junto com os seus amigos impressionista, foi se abrindo caminho para a criatividade e para outras percepções do mundo e do fazer artístico. Então o impressionismo foi uma abertura de portas para as artes visuais no século XX. E temos a coleção dos ismos aí, porque agora a gente vai ter impressionismo e muitos ismos até chegar à abstração. Nossa, já a terceira obra que eu mostrei já faz parte do simbolismo. E o simbolismo é o quê? Os artistas não queriam representar a realidade como o impressionismo, com as suas impressões da realidade, mas queriam representar algo que não fosse a realidade. Um mundo de sonhos, um mundo místico, espiritual, que tivesse presente as suas angústias, os seus pensamentos. Então, o simbolismo já vai entrar em uma outra questão do que simboliza o quê para um mundo que não existe fisicamente, o qual a gente não olha todos os dias, mas uma representação de um mundo dos sonhos inexistentes. Em seguida, nós tivemos contato com uma obra pós-impressionista, que lembra o impressionismo nas pinceladas. Mas os pós-impressionistas queriam dar uma pequena distorção da realidade. É o caso do Vincent van Gogh, um dos artistas mais famosos, que na sua época não era considerado nem um bom artista, nem um grande pintor. E hoje a sua obra não tem valor pagável, que significa que não podemos pagar por uma obra do Van Gogh, porque ela não comporta um valor físico. Já foi vendida, já está em determinadas instituições de arte, né? O Van Gogh é um dos artistas mais famosos do mundo, mas quando ele quando ele produzia suas pinturas, ele era considerado um fracasso total por todas as pessoas, tanto que ele vendeu só um quadro na vida dele por irmão dele. E ele é um pós-impressionista, porque ele tem uma certa distorção da realidade. Em alguns quadros, ele vai modificando a sua pintura ao longo do tempo, tá? Queria fazer uma observação aqui, relembrar que tudo isso que eu tô falando aqui não eram todas as pessoas que falaram, nossa, que lindo, que legal. Você já passou por isso? Você já viu coisas que você achou muito legal, ou fez coisas que você achou muito legal, e que as pessoas disseram para você que não era tão legal assim? Se acaso isso aconteceu ou acontecer um dia com você, lembre-se de todos esses artistas, que todos são super importantes para a história, todos os que eu falei aqui, os que eu vou falar para frente, porém, nenhum deles foi reconhecido na sua época. Todos foram mal interpretados. O Van Gogh, inclusive, um deles. Mas vamos seguir aí, que a gente tem mais algumas pessoas vindo em frente. Bom, o povo que vem agora era do Balacobaco. Você já ouviu falar em Pablo Picasso, em George Braque? Não? Sim. Pablo Picasso também era muito famoso. Quero fazer uma ressalvinha sobre o Pablo Picasso, porque eu acabei de dizer que os artistas não eram reconhecidos. Pablo Picasso tinha sim um reconhecimento. Eles tinham um reconhecimento como artistas e como pessoas que, antes de fazer essa arte que eu estou mostrando para vocês, a qual eles inovaram, eles eram pintores e artistas em que as pessoas faziam encomendas, certo? Então eles faziam as coisas certinhas, mas além de fazer as coisas certinhas, como todo mundo considerava certo, eles foram além e quiseram pesquisar e fazer novas coisas, e criar novas coisas. O Picasso já era conhecidinho, mas ele fez uma coisa que o deixou tão famoso, ele é um dos representantes principais do movimento cubista, ele e seu amigo George Braque. E o que é o movimento cubista? O que a palavra cubo te lembra? Um cubo, não é? Uma forma geométrica. Sim, e o que o movimento cubista queria era transformar as coisas do mundo em formas geométricas. É como se a gente geometrizasse tudo, deixasse tudo com pontas, com ângulos retos, e visse o mundo por uma nova perspectiva. Essa ideia de transformar os objetos
essa ideia de deformar os objetos, como os pós-impressionistas, que vai chegar no cubista, que vai deixar eles com uma carinha geometrizada, vai fazer o que com o objeto? Com o que você representa? O objeto pode ser uma coisa, uma garrafa, pode ser uma paisagem, pode ser uma pessoa, tá? É o objeto que você está pintando, é o que você está pintando. Quando você vai geometrizar tudo isso, ou vai distorcer tudo isso, ele vai perdendo aos poucos a forma que ele tem e entrando para um lugar abstrato. Então, o cubismo, depois que os artistas começam a trabalhar com a forma geométrica do que ele está representando, o cubismo vai abrir as portas para a abstração. Vai faltar só um pedacinho para a abstração, depois da gente passar por todos esses períodos. E o que é a abstração, afinal de contas? Qual é esse caminho do realismo para a abstração? A abstração é quando eu não tenho mais nada figurativo na minha obra. Nossa, professora, agora sim. O que é algo figurativo? É uma figura, certo? Então, quando você tem uma figura, você tem algo que você sabe representar, você sabe reconhecer. E a abstração não trabalha com figuras. A abstração trabalha com aquilo que pertence à arte. Agora pensa aí comigo. Responde para mim, rapidão. O que você acha que faz parte da arte que não é figurativo? O que é da arte mesmo, que a gente não encontra no mundo real? Uma dica. O que você olha num quadro, num desenho, que não faz parte do mundo real? Você não vai encontrar. Já sabe? Não? Vou dar uma dica. Formas. Formas geométricas, linhas e cores. Porque as formas geométricas, linhas, elas estão para formar o quê? Objetos. Mas se ela não formar nenhum objeto, ela não existe. Então, a abstração vai trabalhar com a ideia de usar na arte aquilo que é próprio da arte, que a gente não encontra no mundo real. Só que você só vai chegar a essa ideia porque os cubistas começaram a abstrair e transformar em forma geométrica, porque os pós-impressionistas começaram a distorcer, porque os simbolistas começaram a dar emoção e porque os impressionistas resolveram dar a sua impressão ao mundo. Percebem que é uma escadinha? É uma escadinha, não foi assim, de um dia para o outro. Se você está aí querendo ter ideias de um dia para o outro, não é bem assim que acontece. Percebem que como uma coisa vai levando a outra? Um artista faz isso, chega um outro e faz aquilo. Agora, se todo mundo fizer igual, a gente não sai do lugar. Por isso que é tão importante você acreditar no que você faz, defender as suas ideias, né? Porque as suas ideias, elas não vão só fortalecer o que você pensa, elas também vão abrir caminhos para novas ideias. Se a gente só repetir ações, não vamos muito sair do lugar, né? Vamos continuar fazendo a mesma coisa. Mas enfim, nós ainda vamos falar de alguns ismos em outro vídeo. E agora a gente vai ver qual é a nossa atividade. Então, nós vamos fazer a atividade o seguinte. Lá na página 23 do livro, vocês vão ter duas obras de arte, duas naturezas mortas. Naturezas mortas porque são objetos inanimados que não possuem vida, certo? Tem um realista e um outro cubista feito pelo Pablo Picasso. Vocês vão observar essas diferenças que tem e eu vou deixar lá no material de apoio e aqui seguindo, 3 imagens de quadro com o nome certinho deles e você vai escolher um deles e vai transformar em uma obra cubista, ou seja, você vai olhar um quadro realista e vai tentar transformá-lo em uma situação cubista. Como que você faz isso? Pense em ângulos retos, pense em geometrizar. Pense naquela forma, se ela fosse uma forma geométrica. Ela seria um quadrado, um círculo, um retângulo. E tente colocando tudo com pontiagudo, traços retos. Tá bom? Esse é um desafio nada fácil, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então aqui agora na sequência do vídeo vão aparecer 3 imagens e elas vão estar também na descrição do vídeo de hoje. Aguardo você para a correção e um bom trabalho!